34ª Convenção da ANECRA. Setor automóvel. No caminho da sustentabilidade. Se os desafios imediatos à sustentabilidade do após-venda são grandes, o futuro será ainda mais exigente. Comecemos pela eletrificação do parque. Na Europa, o ritmo de crescimento é muito superior às previsões mais otimistas. Isto coloca os empresários perante a questão: qual é o momento certo para investir? Embora os veículos elétricos sejam considerados amigos do ambiente e sejam bem-vindos nas grandes cidades, as tendências da nova mobilidade não são favoráveis ao transporte individual. Ao mesmo tempo, a oferta destas soluções, sejam transportes públicos ou veículos partilhados, é quase exclusiva de grandes cidades. Fora delas, a viatura própria é quase inevitável para haver mobilidade. Teremos em breve um setor a duas velocidades? De repente, o interesse pela inteligência artificial disparou. Segundo dados da Google, o motor de busca mais popular, este assunto bateu o recorde em Portugal e no mundo em 2022 e continua a estar no topo. A inteligência artificial está a ser aplicada a todas as áreas de negócio e também na implementação do modelo ESG. E no após-venda automóvel, como é que já está a alterar o setor? E no centro de tudo, os dados. São o combustível para a inteligência artificial, indispensáveis para gerir a mobilidade, para conhecer e corresponder às necessidades e expectativas dos clientes. Que impacto terão estes operadores no negócio do após-venda? Conheça as perspectivas dos principais operadores do mercado no painel Após-venda, da mobilidade à eletrificação, passando pela inteligência artificial. Quais os grandes desafios para os operadores? Convosco, a jornalista Rita Rodrigues. Olá, muito bom dia a todos e sejam mais uma vez bem-vindos depois deste pequeno coffee break. Vamos então continuar a nossa viagem, já começou, já estamos quase a atingir velocidade cruzeiro e continuamos a falar do após-venda. Como percebemos neste vídeo, estamos num momento de transição, de muitos desafios, de mudanças e agora vamos olhar justamente para algumas delas. Portanto, para a nova mobilidade, e certamente que não nos movemos da mesma forma como nos movíamos há uns anos e de certeza absoluta que dentro de 5 anos será também bastante diferente. E, portanto, neste novo paradigma da nova mobilidade, vamos olhar naturalmente para a eletrificação, para a inteligência artificial e para todos os desafios que isso traz para os operadores que trabalham no setor automóvel. Para fazer uma certamente excelente e dinâmica introdução a este nosso painel, eu convido o Ricardo Oliveira, da Viver Elétrico, a dizer-nos ao que vamos nesta viagem. Muito obrigado, Rita, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui na 34ª Convenção da ANECRA. Já estivemos cá noutras edições, mas realmente é sempre um prazer estar aqui convosco. Hoje tenho aqui um espaço onde não me posso mexer daqui para aqui, portanto não vamos poder chegar aí ao fundo, mas vamos tentar fazer um esforço para falar com toda a gente aqui na sala. Um enorme prazer estar convosco, ainda sobretudo para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar de futuro, falar daquilo que vem aí, falar de coisas novas, inspirar as pessoas a explorarem novos caminhos diferentes. Vamos falar aqui realmente de... e queria começar por fazer algumas perguntas à assistência sobre o tema. Um dos temas que a Rita falou foi inteligência artificial generativa. Umas perguntas muito rápidas, só para nos conhecermos um bocadinho melhor. Quem já ouviu falar de inteligência artificial generativa? Ok. Houve umas mãos que se levantaram depois. Primeiro, não foi logo. Muito bem. Quem é que consegue mencionar uma forma como a inteligência artificial generativa pode ser aplicada no setor automóvel? Este senhor sabe tudo, pá. Quem
é que utiliza regularmente a inteligência artificial generativa nas suas tarefas profissionais? Ou seja, no seu dia-a-dia, quem é que utiliza várias vezes a inteligência artificial generativa? Ok. Muito bem. Quem é que acredita que a inteligência artificial generativa possa ter impacto no pós-venda? Ok? Quem é que está preocupado com a inteligência artificial generativa em relação à canibalização de empregos? Muito bem. Muito bem. Bom, vamos falar naturalmente de vários desafios e vamos falar de 3 desafios, pelo menos: a nova mobilidade, a eletrificação e, claro, a inteligência artificial generativa. Relativamente à nova mobilidade, eu vou passar um bocadinho mais depressa estes 2 temas da nova mobilidade e da eletrificação, porque já estamos neles, não é? São algo que vocês já conhecem, embora tenhamos umas coisas interessantes para dizer neste painel sobre este tema. Ora, os desafios da nova mobilidade são naturalmente, já falamos disto há uns anos, menos propriedade, os utilizadores estão mais interessados, cada vez mais interessados em utilizar os veículos automóveis como um serviço e menos em propriedade. Atenção que esta mudança é progressiva, não é de repente, não se passa tudo de repente, passa-se progressivamente. Estamos a ver também, e sobretudo desde a pandemia, que os particulares estão a fazer menos quilómetros com os seus automóveis. Mas por outro lado, aquelas empresas que fornecem serviços de mobilidade estão a utilizar de forma muito, muito intensa os seus automóveis. Ainda há pouco falava com o Carlos Jesus sobre este tema. Também estamos a ver e a constatar que as pessoas estão em determinados percursos que costumavam fazer sempre de automóvel, estão a fazer esses percursos com outros meios alternativos. Não me refiro só aos trajetos pequenos, aos trajetos curtos nas áreas urbanas, mas também aos trajetos longos, sei lá, por exemplo, em Lisboa, Porto, há cada vez mais pessoas a utilizar outro tipo de veículos. É evidente que, associado a desafios, há sempre oportunidades. Relativamente à eletrificação, os desafios são a maior simplicidade em termos de hardware dos veículos elétricos, é um tema que também tem vindo a ser falado durante muito tempo, a questão de serem necessários novos equipamentos para tratar estes veículos, para reparar estes veículos, até para a sua manutenção e, finalmente, a questão que tem sido muito falada, reparei aqui nos painéis anteriores, a questão dos recursos humanos. Ou seja, aqui vamos precisar de recursos humanos especializados e também é um desafio, mas sempre estão lá as oportunidades, sempre. As baterias, a reparação das baterias, a reutilização das baterias, são oportunidades que existem, a própria reciclagem das baterias. A questão dos pontos de carregamento, a instalação de pontos de carregamento, a manutenção de pontos de carregamento e as instalações de autoconsumo. Tudo isto são áreas onde o próprio após-venda pode começar a olhar e pode começar a desbravar. Relativamente à inteligência artificial generativa, falta aqui um título, mas é disto que nós estamos a falar. A inteligência artificial generativa, na realidade, chama-se generativa porque tem uma característica: gera conteúdo. E o conteúdo pode ser texto ou pode ser imagem. E podemos ir muito, muito longe com isto. Há uma coisa que eu gostava de fazer. Gostava que vocês percebessem que a inteligência artificial generativa que nós modestamente hoje utilizamos, já estamos a utilizá-la hoje. Hein? Atenção, há muitas aplicações que nós usamos todos os dias que já têm inteligência artificial generativa. Mas isto vai se tornar tão fundamental, tão útil, tão indispensável como o computador, como a internet, como o smartphone. Já alguém imaginou uma empresa hoje dispensar um computador ou dispensar a internet ou um smartphone? Vai acontecer o mesmo com a inteligência artificial generativa. E eu não estou a falar daqui a 10 anos, nem 5, nem 3. Se calhar para o ano já estamos todos a pôr muito mais mãos no ar quando fizermos estas
perguntas. Isto se a ANECRA me voltar a convidar para falar sobre este assunto. Não sei se vai voltar. Bom, relativamente à inteligência artificial generativa, eu gostaria de dar aqui... Olha, agora entram as imagens e não entram os textos. Portanto, há aqui um problema aqui nesta apresentação, que seguramente é nosso, mas não faz mal. Portanto, vamos falar na mesma. Ora, exemplos de utilização de inteligência artificial generativa, nós podemos dar... Muito bem. Nós podemos falar, por exemplo, na questão de inventários, na gestão de inventários, na questão de formação de recursos técnicos. Vai ser muito útil a inteligência artificial generativa em termos de formação, vai nos permitir formar os técnicos no momento. A inteligência artificial generativa é uma espécie de consultor que está aqui ao nosso lado. É uma pessoa que nos vai ajudar sempre neste tipo de atividades onde é necessário ir buscar mais dados. Isto que está ali é uma reclamação de cliente. Sim, a inteligência artificial vai nos ajudar a responder a reclamações de clientes. E que tempo que nós perdemos hoje em dia, às vezes, a analisar estas reclamações, a perceber para onde é que devemos ir. A inteligência artificial vai nos dar também uma ajuda neste aspecto. E gostaria também, finalmente, de falar de um ponto que se fala pouco, que é utilizar a inteligência artificial generativa para questões estratégicas. Não é fazer um copy-paste daquilo que nos diz a inteligência artificial generativa, mas sim aproveitarmos as suas ideias para nós desenvolvermos as nossas ideias e explorarmos novos caminhos. Bom, apesar da avaria aqui nesta nossa apresentação, era isto que vos tinha para apresentar e agora tenho o prazer de participar neste painel com estes ilustres convidados. Muito obrigado. Ricardo, nós já tínhamos dito que ia ser uma apresentação dinâmica e de certeza que também concordam com essa apreciação. E ele já nos lançou aqui então alguns desafios e alguns convites à reflexão que vamos então fazer neste painel com a ajuda do Tiago Ribeiro, Portugal Business Development da Solera. Muito bom dia. O Pedro Barros, que é CEO da Tips4U, e também o Carlos Jesus, que é CEO da Evolution. E, claro está, o Ricardo, mas esse já tivemos o prazer de ouvir. Vamos então falar de alguns destes desafios e eu vou começar por salientar um dos aspectos que o Ricardo há pouco puxou nesta introdução, que é o tempo, não é? E já se percebeu que a tecnologia é tão avassaladora que corremos o risco dela estar sempre a desatualizar-se. E, portanto, eu começo pelo Pedro para perguntar até que ponto, se é que já não estamos a viver isso, até que ponto é que, olhando para o parque circulante, no que diz respeito às viaturas elétricas, já exige uma aposta nesta adaptação ou quando é que isso se justificará? Ora, muito bom dia a todos. Se olharmos para os dados atuais, portanto, nós hoje temos em termos de parque circulante pouco mais de 1% em viaturas elétricas e pouco mais de 4% em viaturas eletrificadas, provavelmente, se calhar, coloca-nos em dúvida se já estamos na altura de poder fazer um investimento, no fundo, para poder atender este tipo de viaturas. No entanto, não nos devemos, segundo a minha opinião, não nos devemos cingir, se calhar, aquilo que são os dados nacionais. Eu acho que cada entidade, cada oficina, deve olhar para o seu próprio parque circulante, até porque os planos de adoção são diferentes de acordo com as regiões e de acordo com a tipologia de clientes. Daquilo que nós conseguimos perceber, em termos de veículos elétricos, a propriedade dos veículos elétricos, em 95%, está na posse das empresas. Portanto, ou seja, se a minha empresa, à partida, atende mais clientes profissionais ou mais clientes privados, se a tipologia das minhas viaturas são, em termos de energia, são mais eletrificadas ou menos eletrificadas, ela deve, à partida, dar-nos uma determinada fotografia. Uma coisa interessante que poderia fazer era, depois, inquirir, se calhar, os meus clientes e dizer quando é que vai comprar a próxima viatura e que tipo de viatura é que vai comprar. Isto já me iria dar um tipo de perspectiva relativamente àquilo que iria ser o meu parque no futuro. Consoante esta ideia, eu eventualmente se isto se aproximar dentro dos próximos 3 anos 10%, eventualmente se calhar 10%, que obviamente já é um valor extraordinariamente elevado, se calhar fará sentido eu iniciar este tipo de investimento.
Portanto, eu olhava não para os dados só nacionais, olhava para os dados da minha própria oficina e tentava inquirir, no fundo, aquilo que os meus clientes, o que é, no fundo, a percepção deles ou a vontade deles relativamente àquilo que serão as próximas viaturas. De acordo com estas respostas, tentaria, obviamente, perceber se está na altura de poder iniciar esse investimento ou não. Portanto, parece-me que é uma abordagem mais prudente, mais Sim, cautelosa. mais prudente e, diria, mais própria, ou seja, não uma abordagem apenas, diria, eu não vou dizer universal, mas apenas mais baseada naquilo que é, no fundo, o próprio caso de cada uma das entidades. Carlos também defende que primeiro se deve fazer uma espécie de radiografia à clientela e só depois, então, optar por um plano de investimento? Bom dia a todos. Não foi o caso da Evolution. A Evolution começou por iniciar a sua atividade, não havia mercado, portanto, esteve mais preocupada não tanto com aquilo que era, no fundo, investir se já existisse mercado, mas participar no futuro construindo. Uma abordagem Portanto, mais foi uma abordagem muito também, mais não é? na perspectiva de futuro, perceber quais são as tendências do mercado, para onde é que caminha e, portanto, e depois estimamos aquilo que achamos que será o crescimento do mercado, que até tem crescido dentro daquilo que era a nossa expectativa. Portanto, tem sido, e o investimento foi sempre nessa base. Começámos quando não existiam praticamente carros elétricos nenhuns, portanto, em 2017 existiam muito poucos carros elétricos, os que existiam eram assistidos pela marca, estavam todos em garantia. Enfim, foi um percurso que foi sendo feito, hoje achamos que foi o investimento certo, já é rentável ter uma oficina de elétricos, pelo menos para nós que estamos desde o início, é rentável ter uma oficina de elétricos e focada exclusivamente na reparação elétrica. As frotas têm um papel importante, como dizia aqui e há pouco dizíamos aqui na E é um na conforto, apresentação. as frotas, as empresas, são um conforto para quem depois fornece serviços, por oposição aos particulares. É um conforto, é um risco, porque a frota representa, depois acaba por ter um peso muito grande, não é? Em alguns casos tem um peso grande naquilo que é a nossa receita, e se a frota de repente muda para outra, para a concorrência, acaba por ser um risco. Mas a nossa experiência é que, e temos vindo a crescer sobretudo por recomendação de clientes, portanto, clientes satisfeitos, trazem outros clientes frota sobretudo, e é assim que tem funcionado. Portanto, acaba por ser um ganho para os dois lados, e eles reparam de forma mais rápida e consequentemente mais económica também, e a nós ajuda-nos a crescer a rede. Pedro, a sua opinião, está na hora de fazer esse investimento ou já devia ter sido feito ontem? Peço desculpa. O Tiago. Não, ou seja, como os meus colegas estavam a dizer, ou seja, faz todo o sentido nós olharmos para a realidade que temos. Hoje em dia as empresas estão muito pressionadas ao nível do ESG, ou seja, de todas as métricas que têm que ser alcançadas, algumas estão a antecipar o 2050 para 2030, mas 5% do parque circulante hoje em dia é elétrico, também não nos assustemos, ou seja, há que começar a fazer investimentos, olhando cada um para a sua própria realidade e preparando-se para o futuro. Há que ter em conta também que, se calhar, estes 5% estão muito concentrados em algumas oficinas, em alguns centros de manutenção e de serviço e tudo mais. Mas é uma fatia que vai crescer para todos os operadores independentes. Leva-nos a uma segunda questão que é, há que fazer investimentos? Sim, mas também não precisamos de fazer o investimento todo de um dia para o outro. Há que olhar a dados e, ao longo do tempo, há que ir avançando a esse nível. Pedro, já agora, porque estamos a falar de tecnologia que também rapidamente pode ficar ultrapassada. Depois, como é que se faz o investimento sem estar a investir demasiado em alguma coisa que daqui a um ano já pode não ter grande utilidade para o operador? Já agora são duas coisas. Uma coisa, porque o Carlos, relativamente só aqui à questão anterior, ele começa, no fundo, um projeto do zero relativamente às viaturas elétricas. Nós temos duas realidades distintas. Uma coisa é iniciar um projeto focado apenas nos elétricos e outra coisa é uma oficina convencional tradicional Que se adapta. iniciar, no fundo, a intervenção em viaturas elétricas. São duas situações distintas. Eu estava-me a referir essencialmente às oficinas tradicionais. Relativamente, no fundo, à tecnologia se poder tornar obsoleta, eu diria que se calhar é mais caro não aproveitar a oportunidade e deixar, e no fundo não saltar aqui para a carruagem da frente. Se calhar torna-se mais caro de não aproveitar, no fundo, as oportunidades que estas áreas de negócio nos proporcionam. Mas sim, existe obviamente algum risco, mas não existe negócio sem risco.
Portanto, faz parte, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. E a questão do risco é fundamental, e quando se começa uma empresa onde ainda nem sequer há propriamente uma definição de cliente, esse risco Sim, aqui no mercado de carros. é fundamental. Como é que foi esse passo no escuro? Mas o risco é uma oportunidade. O risco traz sempre uma oportunidade e a perspectiva sempre foi essa. O risco associado, enfim, era... Eu diria que não era... que era calculado, pelo menos. Sim. Ponderado. Obviamente não começámos... Fomos começando lentamente. Se me perguntar que nos primeiros 2, 3 anos não era rentável, fomos encontrando aqui outros caminhos que hoje desenvolvemos e estamos a fazer, nomeadamente aquilo que o Ricardo há pouco falava de baterias de segunda vida, mas, portanto, esse caminho foi um caminho que fomos encontrando, desenvolvendo tecnologia, acabámos por não só estar na parte da oficina, mas paralelamente desenvolver uma área ligada à engenharia e desenvolvimento de produto, que hoje está a ser separada do tema de oficina concretamente, até porque aquilo que é a oficina em si já representa hoje o dia-a-dia, o nosso dia-a-dia, portanto, podemos passar os temas de engenharia para fora. A questão da obsolescência, eu tenho uma opinião muito particular, que é o que existe, obsolescência tecnológica, também é uma oportunidade para as oficinas, porque se não existisse obsolescência tecnológica era mau, portanto, é uma oportunidade para as oficinas, mas uma coisa é a obsolescência tecnológica, outra coisa é a obsolescência funcional. E a sociedade em que vivemos foi crescendo sempre na obsolescência tecnológica. Nós hoje trocamos telemóvel, não é que ele tenha muito mais funcionalidade. Sim. Trocamos telemóvel porque ele deixou de ser, passou a estar obsoleto o antigo. Portanto, acho que a obsolescência tecnológica vai estar sempre associada ao desenvolvimento da tecnologia, não será possível. Faz parte do mercado, nós não deixamos de comprar telefones ou um computador só porque amanhã vai sair um melhor. Portanto, compramos porque vai servir aquela função naquele instante, depois decidimos trocar por outro mais recente ou não, já depende depois de cada um. Não é? Até porque no limite ninguém compraria nada. Até porque não estamos compraria sempre nada. a pensar que vai haver algo melhor, nunca iríamos fazer Exatamente. qualquer tipo de compra. Ricardo, que conselho é que daria da sua observação dos últimos anos, de tantas tecnologias que foram ultrapassando as anteriores, que conselho é que daria aos operadores na hora de investir? Deixe-me só começar por esta questão super interessante da obsolescência, sobretudo quando se fala agora de inteligência artificial, que vai ter um papel enorme na aceleração de tudo isto, da forma como nós trabalhamos, da forma como nós somos produtivos. O maior risco não é a obsolescência tecnológica, o maior risco é a obsolescência de nós próprios, como profissionais. Nós não nos podemos deixar para trás. Nós temos que olhar para a frente. E quanto mais depressa avançarmos, isto é uma questão que nós percebemos todos aqui, as pessoas do setor automóvel, quando vamos no nosso automóvel e queremos andar mais depressa, temos que olhar para onde? Para mais longe, certo? É exatamente isso que se está a passar com este fenómeno. A vida está-se a acelerar, o mundo está-se a acelerar e nós temos forçosamente que apanhar estes comboios e olhar para estas coisas de uma forma positiva e, como se disse já, de forma a olhar para a oportunidade. Tiago, há pouco o Pedro salientou um aspecto importante, que é olhar para a clientela, olhar para a geografia do operador, não é? Até que ponto é que é importante fazer aqui uma distinção entre meios urbanos e meios não tão urbanos na hora de fazer estas apostas e estes investimentos? Nós em Portugal vivemos um país, ou temos um país que vive normalmente a duas velocidades, ou seja, temos os grandes centros urbanos, se formos a ver um bocado em termos de colisão, representa cerca de 40% dos sinistros dão-se no Grande Porto e Grande Lisboa, e aí tendencialmente poderemos dizer que sim, o país vai andar a duas realidades. Não nos podemos esquecer de uma coisa, as gerações mais novas são gerações de cliques, ou seja, são muito tecnológicas. E impulsivas também, não é? Os jovens tanto estão em Lisboa, como hoje em dia estão em Bragança, estão noutro sítio qualquer e vão querer soluções imediatas. Ou seja, eu costumo brincar às vezes relativamente a isto, que é o McDonald's apareceu na minha segunda cidade, que é Pombal, há 2 meses, ou seja, 31 anos depois eu tive o McDonald's em Pombal. Eu não acredito que a Uber ou novos conceitos de mobilidade vão chegar a Pombal tão tarde. Porquê? Porque as pessoas vão obrigar a que isto vá acontecer. E esta mesma tecnologia que é muito usada hoje em dia, ou seja, é tudo através de telemóveis, tudo através de gadgets, vai fazer também com que os pequenos centros, se é que lhes podemos chamar pequenos centros, os clientes vão obrigar a que exista isso. Ou seja, veículos elétricos, ok, as empresas têm 5%, mas noutras realidades, noutras geografias já os vemos. Tem que haver uma solução local para isso. Poderá demorar mais tempo a atingir o ponto máximo. O break-even, sim, é capaz de existir.
mas vai ter que existir e não vai ser assim tão demorado como pensamos. Pedro, os elétricos não vão demorar tanto tempo a chegar ao interior como o McDonald's, e Pombal nem é assim tão interior. É importante que, mesmo que neste momento não haja eventualmente tanto parque circulante elétrico em determinadas geografias, os operadores também se preparem para essa transformação. Não é só a questão do parque circulante. Nós, no nosso serviço de pesquisa por matrículas, temos uma ideia daquilo que são as entradas nas oficinas por tipologia de veículo e, curiosamente, 80% das entradas, no fundo, dos veículos estão concentradas em Lisboa e Porto. Mas eu acho que isso não deve criar constrangimentos ou condicionamentos àquilo que serão também as estratégias que as empresas, mesmo no interior, possam vir a ter. É óbvio que nos maiores centros urbanos existe muito maior pressão e obviamente, essa pressão obriga-nos, por exemplo, a conseguir a fornecer serviços de maior conveniência. E a conveniência é um excelente acelerador daquilo que são as soluções digitais. Portanto, é natural que, se calhar, em situações de maior concentração e de maior pressão, as soluções digitais, para poder responder àquilo que são as situações de conveniência, possam, no fundo, ter uma adoção relativamente mais rápida. Mas elas vão aparecer exatamente, no fundo, se calhar um pouco mais à frente, naquilo que serão as zonas menos urbanas, e não me parece que vão existir, no fundo, estratégias diferenciadas. Há situações onde essa adoção é mais rápida, mas não uma estratégia diferenciada. Portanto, Carlos, estaremos a falar de duas velocidades, mas não de dois mundos opostos. Pode demorar um pouco mais de tempo a estar em pleno funcionamento. Sim, eu concordo com essa visão. No entanto, aquilo que hoje, e nós sentimos isso já hoje, e acredito que durante muito tempo ainda veremos esta situação, nas cidades, na reparação especializada de veículos elétricos, e estou a falar sobretudo naquilo que é a bateria, a eletrónica, aí teremos duas velocidades. Teremos nas cidades oficinas que terão técnicos mais especializados, nomeadamente nas áreas de eletrónica, até porque é mais difícil contratar recursos humanos fora das grandes cidades com formação específica e experiência nestas áreas, e depois teremos as oficinas fora das grandes cidades que farão a reparação, vou-lhe chamar, entre aspas, com muitas aspas, menos sofisticada, mas farão a reparação dos veículos elétricos e depois recorrem, em alguns casos, estas oficinas com maior nível de especialização. E estas depois acabam por ir desenvolvendo esse trabalho. Hoje já acontece connosco, inclusive nós reparamos, e estamos a reparar para uma marca de automóvel, será anunciada em breve, as baterias, e acredito que futuramente, dentro de um curto espaço de tempo, faremos a reparação também da eletrónica, porque é possível fazê-lo e com um custo bastante mais reduzido para a marca. Fazemos Portugal e vamos começar a fazer Espanha, portanto, nesse tipo de reparação, mas lá está, a reparação muito especializada de alguns componentes, não é a substituição de módulos, porque esse será feito um pouco por todas as oficinas, mas aquilo que é muito especializado acaba por ter que ir às principais oficinas que estão nos centros das grandes cidades. O Ricardo há bocadinho questionou aqui a plateia em relação à inteligência artificial, a quem já a conhecia, a quem recorria e quem já aplicava. Pedro, de que forma é que a inteligência artificial vai mudar este setor do após-venda? Eu acho que não vai só mudar este setor, acho que vai mudar os setores todos. Sem dúvida. Não é só aqui neste. Eu acho a inteligência artificial uma coisa realmente verdadeiramente fascinante. Aliás, tem sido uma ajuda permanente, diria, na empresa a vários níveis. Mas eu penso que pronto, há várias soluções que verdadeiramente podem ser não, que já hoje em dia utilizam a inteligência artificial. Eu diria que uma das enormes vantagens da inteligência artificial realmente é criar cenários preditivos. Nós estamos muito habituados nas empresas a trabalhar aquilo que nós chamamos dos cenários descritivos, que é termos uma fotografia como ao balanço. Ou seja, analisamos as vendas à data de hoje. E quando queremos fazer previsões, fazemos previsões normalmente que é os pontos futuros da reta e dizemos, bom, se crescemos 10% ao ano, então para o ano que vem também crescemos 10%. Utilizar a inteligência artificial é conseguirmos criar padrões e colocar outras, diria, variáveis na mesma equação e conseguimos perceber se determinado tipo de família de produto eventualmente teve um determinado crescimento, se calhar
Para nós, humanos, não conseguimos relacionar estes dados todos, mas a máquina, quando começa a fazer padrões, começa a relacionar e se calhar vai-nos dar um output completamente diferente daquele que era inicial. E de repente começamos a fazer cenários preditivos diferentes daquilo que eram as nossas previsões. Os cenários preditivos são, diria, fantásticos e importantíssimos para nós podermos fazer os nossos forecasts de vendas, para podermos conseguir perceber, por exemplo, aquilo que é o parque circulante preditivo. E o parque circulante preditivo, quando eu vou calcular aquilo que é o parque elétrico, não tem a ver única e simplesmente com o crescimento das vendas dos elétricos, mas tem a ver, obviamente, com aquilo que é a regulação, tem a ver com aquilo que é a adoção, tem a ver com a infraestrutura. E se eu colocar todas essas variáveis dentro da equação, eu provavelmente terei mais dificuldade, mas se utilizar a inteligência artificial, eventualmente consigo ter aqui, no fundo, cenários preditivos completamente distintos. Vou relatar aqui, por exemplo, um caso que nós estamos aqui a desenvolver agora, um projeto que estamos aqui a desenvolver na empresa relativamente, por exemplo, à área do suporte técnico, que é fantástico e que nos vai permitir, no fundo, tornar-nos muito mais eficientes. Tem a ver, por exemplo, com a possibilidade de nós, ao recebermos as chamadas, conseguirmos fazer a transcrição da voz, no fundo, em texto, e no fim da chamada conseguirmos resumir. Imagina que é uma chamada de 10 ou 15 minutos e ia preencher se calhar 2 ou 3 páginas de texto. E no fim conseguirmos, no fundo, sintetizar ou resumir aquilo às principais 3 ou 4 ideias que ficam em 3 ou 4 linhas. Essas 3 ou 4 linhas vão preencher uma base de dados de conhecimento que mais tarde eu vou poder utilizar para, de uma forma, ter um script, para de uma forma mais rápida, para aquele problema poder apontar imediatamente uma solução. Para poder fazer isto, diria, de uma forma humana, não só levaríamos anos para poder conseguir fazer isto, como teríamos imensa dificuldade. Portanto, em termos de inteligência artificial, nós vamos conseguir ganhar muitíssimo mais eficiência, vamos ser muito mais produtivos, e não é só neste setor, claramente é uma coisa completamente transversal. E poupar tempo. Carlos, sem revelar os segredos da Evolution, quer-nos dar aqui algumas pistas de como é que já usa a inteligência artificial? Bom, a minha área de formação é na área de engenharia informática e o tema de inteligência artificial, embora agora seja um chavão muito utilizado, é algo que já tem muitos anos. Antigamente chamávamos análise inteligente de dados e pronto, agora colocamos aqui alguns algoritmos e chamamos a isto de inteligência artificial, que de facto é o termo correto. Vai servir sobretudo para aquilo que o Pedro dizia, que é análise preditiva. No caso, análise preditiva, no caso das oficinas, análise preditiva de falhas. E conseguir perceber que, à medida que vamos retirando a informação daquilo que são as reparações e até a informação que não é retirada por nós, pelos equipamentos de diagnóstico e que vamos colocando em base de dados, isso nós fomos desenvolvendo um sistema que o faz desde alguns anos, desde 2018, e que nos vai permitindo perceber quais são as baterias que mais falham, ou os módulos que mais falham, até dentro de uma bateria, se é o módulo 1, se é o módulo 3, se é o módulo 5, se tem alguma relação com a eletrónica, com o BMS, com o tipo de carregamento. Portanto, isto vai permitir depois fazer, nesta análise, através de algoritmos sofisticados, acaba por permitir retirar a informação que nós, à primeira vista, nunca conseguíamos correlacionar de forma rápida. E a questão de inteligência artificial é muito isto, é pegar em muita informação, mastigar essa informação e acabar por tirar daí conhecimento. Conhecimento que é conhecimento que não está viciado no raciocínio. Portanto, é conhecimento matemático, que é retirado dessas bases de dados. No fundo é isto. E ajuda, de facto, a fazer isso, a melhorar os processos e os procedimentos. E a prever à frente o que é que pode vir a acontecer. No fundo, dizer, nós estamos numa fase a fazer isto agora com uma marca de automóveis, que tem uns problemas nas baterias, que são recorrentes, e vamos começar a colocar sensores de temperatura, estiramento nas baterias. Portanto, é um serviço que iremos oferecer aos clientes para poder prevenir falhas irrecuperáveis na bateria. Portanto, tentar antecipar o problema mais grave. Manutenção preditiva. Exatamente. Aqui está um belo exemplo. Tiago, com tudo isto que já percebemos, vai-se produzir mais? Vai-se agilizar os métodos de trabalho com a inteligência artificial? Vai, ou seja, nós a inteligência artificial, estão a ver numa perspectiva excelente, nós vemos também numa perspectiva de cliente, ou seja, às vezes na empresa brincamos e dizemos que é como a Bimbi lá em casa, metemos ingredientes lá para dentro e no final sai o jantar. Um belo empadão. Exatamente, ou seja, neste caso metemos dados lá para dentro e, como o Carlos estava a dizer e bem, sai um resultado.
A visão que estamos a desenvolver é mais numa ótica de cliente, ou seja, hoje em dia ainda é um flagelo, uma peritagem, um sinistro e tudo mais. Temos um projeto a ser desenvolvido em Espanha em que uma seguradora o que quer é de amanhã para a tarde encerrar processos de sinistro, ou seja, sinistros que aconteçam até às 10 da manhã, às 4 da tarde têm que estar resolvidos, obviamente, a 70%, que é o que eles consideram. E isto, ou seja, um bocadinho por a inteligência artificial por detrás, ou seja, com os milhões de fotografias que nós retiramos, por exemplo, de um sinistro, com os milhões de inputs que temos de orçamentistas, que temos de peritos, o que nós podemos é transformar, ler aquelas mesmas fotografias, tipificar o dano e, a partir daí, oferecer uma proposta de indenização ao cliente ou de reparação a uma oficina e um processo que hoje em dia poderá tardar 5 a 7 dias, poderá demorar 5 a 7 horas. Tudo isto numa experiência de cliente, ou seja, porque ninguém quer estar muito tempo atrás de uma seguradora. Eu já lá tive, sei bem o que é e as dificuldades que às vezes temos. Mas se metermos toda esta tecnologia a funcionar connosco, não só a oficina ganha, não só a seguradora ganha, mas acima de tudo a experiência para o cliente num momento doloroso, e estamos a falar num caso de um sinistro, acaba por ser extremamente positivo. E se começarmos a integrar diferentes peças, ou seja, porque depois a oficina vai ter que fazer integração com o seu DMS para encomendar peças. O cliente vai ter também, se calhar, alegar uma viatura de substituição. Ou seja, se nós já temos todos estes parâmetros de, ok, este tipo de reparação são de 3 dias, eu posso comunicar com uma determinada renta-car e essa mesma renta-car disponibiliza logo um carro que está, o fornecedor das peças, como o Pedro estava a dizer muito bem, já tem um modelo preditivo que lhe diz que aquele para-choques acontece com uma determinada frequência. Ou seja, começamos a interligar todo um puzzle e que neste momento muitas vezes são peças soltas ou algumas já juntinhas e tudo isto através de uma coisa que é a inteligência artificial. Parece simples, acaba por ser complexo, mas tal como na Bimbi o resultado é ótimo. Mas a ideia é simplificar as coisas. O Ricardo há pouco, durante a apresentação, colocou aqui umas perguntas e pediu às pessoas para ir pondo os dedos no ar e disse uma coisa muito curiosa. Quando nós queremos acelerar, temos de olhar em frente. Mas às vezes a resistência à novidade é como se estivéssemos a pôr o pé no acelerador e no travão ao mesmo tempo. É uma questão interessante. E eu concordo muito com o Carlos, a inteligência artificial já está cá há anos, mas realmente há aqui duas novidades muito importantes. É a inteligência artificial generativa e a forma como esta inteligência artificial generativa está acessível a todos. Estes dois pontos fazem muita diferença relativamente à forma como se tratava a inteligência artificial até aqui. E uma coisa que nós temos feito no Workshopper é testar casos práticos de aplicação da inteligência artificial ao setor, casos práticos, estudá-los. Uma das coisas, falou-se aqui realmente nas questões da manutenção preditiva, por exemplo, são super úteis. Uma das coisas engraçadas que temos estudado é a interação com os clientes. Numa época em que o setor é cada vez mais digitalizado, as marcas de automóveis, os concessionários, as oficinas, começaram a introduzir nos seus websites chats para falar com os clientes. E, por vezes, a nossa experiência como clientes desses chats e que vamos lá consultar e perguntar e esperar por respostas é absolutamente frustrante, porque aquilo está construído com base numa série de perguntas e respostas pré-definidas, onde realmente o cliente não sente que está a ter uma interação. A inteligência artificial generativa tem a capacidade de transformar essa comunicação no chat como se fosse humano. Até se pode zangar com o computador. Até se pode dizer, desculpe lá, mas não é isto. Pode discutir com ele, porque ele responde, ele vai responder. Não vai dizer, olha, a partir daqui, por favor, contacte com o nosso serviço de apoio ao cliente. É muito interessante esta questão. Para ir diretamente à sua pergunta, as ferramentas estão cá, são acessíveis para a maior parte das pessoas. Aquilo que nós notamos é que as pessoas têm interesse em explorar as áreas mais lúdicas destas ferramentas e ainda não deram aquele salto para as aplicar no âmbito profissional. Estão a fazer um bocadinho mais devagar, mas é muito interessante aquilo que se consegue a nível profissional com esta ferramenta. Quanto à energia que faz mover os nossos veículos, estamos num momento de transição para a eletrificação, mas será que isto significa que já não há nenhuma margem para os combustíveis alternativos? Bem, o Emanuel Proença, da ABA, que não pôde estar aqui connosco, deixou-nos um vídeo para nos convidar também aqui a uma reflexão. Bom,
Muito bom dia, é um prazer estar aqui de volta à Convenção ANECRA, este ano à 34ª Convenção ANECRA, para vos falar muito rapidamente da transformação em curso no setor da mobilidade e vos falar numa perspectiva complementar àquela que todos vocês na sala têm. Os últimos 4 anos foram também e continuam a ser passados como presidente da ABA, da Associação para a Bioenergia Avançada, e tenho hoje, desde há poucas semanas, a responsabilidade de liderar uma empresa de prospecção e produção de lítio, o que me ajuda a compreender a transformação por que todos estamos a passar de uma forma ainda mais complementar àquela que já tinha. A mudança deste setor não é deste ano, já nos acompanha há alguns anos, mas continua a ser nova. Se nós virmos os últimos 100 anos do setor da mobilidade e de energia para a mobilidade, nunca passámos por uma transformação tão profunda como aquela que nós estamos a passar agora. E ela é nova e ela é imparável. Vale referir que nos últimos 100 anos nem o gasóleo nem a gasolina de base que são consumidos na energia para a mobilidade mudaram e não mudou também nunca a base do motor a combustão interna. Sim, os equipamentos tornaram-se muito mais, ganharam um tipo de complexidade novo com muito mais eletrónica, mas a sua base de funcionamento manteve-se. E agora está já muito evidente para todos por estes últimos anos, mas também pelas perspectivas próximas, que tudo vai mudar. Vai mudar de forma diferente, a diferentes velocidades pelo mundo, nos vários subsetores da mobilidade. Vocês, pós-venda, interessa-vos sobretudo a mobilidade terrestre, e aqui há, sem novidades para vocês, 3 grandes tendências a ter em conta. A primeira, acho que tem sido mais falada e que pode ser mais estrutural para os veículos ligeiros e para os semiligeiros, é a da eletrificação. Vimos nestes últimos 2 anos crescimentos praticamente exponenciais da cota de novos veículos elétricos nas novas vendas. Hoje já começamos a ter um pequeno mercado de usados elétricos, já começamos a defrontar os primeiros desafios de utilização e da pós-utilização destes veículos, eles já começam a entrar nos ciclos de manutenção e de substituição de peças e por aí adiante, e portanto estamos, à medida que isso vai acontecendo, a adaptar-nos a este novo paradigma, ao mesmo tempo que a curva de adoção de mobilidade elétrica continua a acelerar. Creio que todos vocês estarão familiarizados com os standards da WLTP e com as metas que a Europa tem preconizadas como vinculativas para os construtores de automóveis e para os vendedores de novos veículos. Essas metas são quinquenais e, portanto, o período 19-24 tem uma meta, o período 25-29 tem outra mais ambiciosa e, portanto, no ano 2024 estaremos no final do ciclo que nos acompanha e, portanto, é possível que alguns construtores de automóveis guardem algum estoque para 2025 ou tomem pequenas decisões de curto prazo de otimização das suas vendas. E como vimos de um ciclo de vários anos em crescimento exponencial, é bem possível que venham pequenas notícias a referir que isto afinal poderá estar a perder velocidade ao fundo. Acho que vale a pena estarmos conscientes disso para compreendermos que nada estaria mais errado. A meta de 2025 a 2029 é particularmente ambiciosa e, portanto, mesmo que haja alguma disrupção, alguma volatilidade nos números de 2024, não tenho a menor dúvida que haverá um retomar muito forte de 2025 para a frente e, portanto, a tendência estrutural vai manter-se inalterada. A segunda grande tendência é a mudança dos combustíveis para o motor a combustão interna. E essa segunda tem sido menos falada, mas eu creio que vos referi numa outra intervenção no Convenção ANECRA há 3 anos atrás que vinha aí. Este ano posso dizer-vos que já aí está. Portanto, nós já temos no mercado, para além de grandes frotas que já usam de forma regular combustíveis verdes, sobretudo equivalentes de diesel, portanto dieséis biológicos, dieséis renováveis, ainda não muito dieséis sintéticos no mercado português, mas virão na sequência. Já temos muitas frotas e sobretudo frotas de grandes nomes
a utilizar esse tipo de combustíveis bastante mais ecológicos agora há alguns anos e já em grande dimensão. Começámos também há uns meses a ter no próprio retalho o primeiro combustível semiverde disponível para todos os consumidores portugueses, o ecodiesel, que é fornecido em todos os postos, ou em grande parte dos postos pelo país. Vemos também já movimentos por parte de empresas como a Repsol e como a Galp que vão no sentido da adoção primeiro de combustíveis verdes para frotas e depois provavelmente virão também para o retalho. Esta segunda transformação é muito relevante porque cria aqui uma nova via de transformação do setor e, se mal compreendida pelos operadores do setor, poderia não ser interpretada da forma que eu creio que merece ser interpretada, como uma forma de trazer ao motor de combustão interna mais sustentabilidade mais rápido e de trazer ao país a possibilidade de produzir mais dos seus combustíveis, mais ecológicos e de maior valor acrescentado do que são as suas contrapartes fósseis, e ainda por cima com a sorte de ter nesses produtos de muitíssimo alta qualidade, portanto com credenciais já arrancadas pelo trabalho feito pelos seus produtores e pelos seus comercializadores, que não deixam a menor dúvida de que eles estarão cá para muitos anos. A terceira tendência é derivada disto, da eletrificação e de outras opções de gases e gases renováveis, a transformação multi-opções que se desenrolará cada vez mais nos pesados. Nos veículos pesados está muito claro que, dependendo do modo de utilização, da tipologia de utilização do veículo, a solução de energia mais sustentável é diversa e, portanto, está muito claro que vamos ter cada vez mais caminhões e autocarros elétricos, da mesma forma que vamos ter também caminhões e autocarros a combustíveis verdes, os tais biológicos, renováveis ou sintéticos, e também, em alguns casos, veículos a gases renováveis, sejam eles biometano ou hidrogênio verde. Diria eu que este terceiro e quarto caso de forma bastante mais esporádica do que os dois primeiros. Estas três tendências não são de retorno, elas vão continuar cada vez mais e cada vez mais forte ao longo dos próximos anos, e isso lança novos desafios e novas oportunidades para o setor de pós-venda e para todos os outros setores associados à mobilidade e à energia para a mobilidade. E, portanto, é bom que tenham alguma atenção a elas e que possam participar da forma mais ativa possível na sua construção, porque de certa forma é onde o setor terá maior dinamismo e maior conjunto de oportunidades e, portanto, quem se posicionar bem para elas poderá ter aqui melhor futuro para os seus negócios. Reforço o repto de se lançarem à preparação para tomarem as oportunidades que toda esta transformação do setor da mobilidade e de energia para a mobilidade está a passar. É claramente uma das transformações mais interessantes que a nossa geração tem e há muito trabalho a fazer para as próximas décadas. Desejo-vos a vocês a todos uma continuação de bom trabalho, uma continuação de boa convenção e boa sorte na adaptação crescente dos vossos negócios ao novo paradigma do setor. Obrigado. Obrigada ao Emanuel também. Em termos de tempo, já estamos na reserva, ou com a bateria a encarnado, portanto temos aqui de despachar e basicamente aquilo que eu vou pedir a cada um de vocês é a opinião em relação ao futuro no que diz respeito à energia que vai fazer mover as nossas viaturas, se será elétrico, se ainda há margem para algum combustível alternativo e se é o fim dos motores térmicos. Pedro, começamos por si. Bom, eu não tenho um conhecimento técnico que me permita poder ter uma ideia clara sobre os combustíveis ou as energias alternativas. Em termos de sensibilidade, aquilo que eu consigo dizer é, relativamente àquilo que são as metas para 2030 do Plano Nacional, prevê uma redução das emissões de gases de 55% face a 2005, tendo em conta que pouco foi feito, diria, nos primeiros anos, e que de 2021 para a frente teríamos que reduzir em 40% essas emissões para conseguir cumprir essas metas. E para poder fazer isso, tendo em conta que os transportes representam 25% das emissões, teríamos que, segundo o estudo que eu vi, reduzir em 40% o consumo, no fundo, dos combustíveis fósseis. Eu só olhando, no fundo, para aquilo depois que seriam as previsões, não me parece que seja possível, não é execuível que a gente consiga cumprir essas metas. E por outro lado,
colocar, no fundo, toda a solução em cima também dos veículos elétricos também não me parece que seja possível. Portanto, a minha sensibilidade leva-me a acreditar que serão necessárias soluções alternativas, que a solução elétrica será eventualmente aquela que estará mais avançada, mas que não será, diria, única. E a sua opinião, Carlos? Qual é a sua sensibilidade? É elétrica? Eu concordo, não, concordo com o Pedro e acho que o mercado vai ter uma fase, se calhar mais longa do que nós pensávamos, para, pelo menos se quisermos cumprir com aquilo que são os objetivos de descarbonização ou de redução de emissões. Naquilo que são os combustíveis, admito que os combustíveis sintéticos terão um papel importante, ou pelo menos um mix de combustíveis sintéticos com os combustíveis fósseis, nos próximos anos, pelo menos nesta fase de transição, sim, e sobretudo na parte dos pesados. Ricardo? Nós, apesar do nome Viver Elétrico, não somos radicais nas nossas visões. Eu acho que a questão é basicamente esta. Os construtores de automóveis vão fabricar automóveis novos a combustão até 2035. Considerando a duração dos parques circulantes na Europa, vamos ter automóveis a combustão a circular até 2045 até 2050. Ora, até aí, eu penso que os combustíveis sintéticos podem dar uma contribuição em termos de redução das emissões. Mas eu tenho um problema relativamente aos combustíveis sintéticos, e não é aquele que muita gente fala, que é a questão dos custos, mas mais uma questão que tem a ver com a forma como os combustíveis sintéticos são efetivamente considerados amigos do ambiente. É que os combustíveis sintéticos são considerados amigos do ambiente porque durante o processo de produção existe consumo de dióxido de carbono. Ora, nas cidades, que é onde os humanos se continuam a concentrar mais, a questão da concentração de dióxido de carbono só poderá ser resolvida se a produção desses combustíveis sintéticos ocorrer nesse local. Portanto, há aqui um tema relacionado com a poluição das cidades, e não é só emissões a nível de CO2, que os veículos a combustão com combustíveis sintéticos vão ter. Independentemente disso, penso que é uma grande ajuda para o parque circulante, como digo, poderá durar até 2045. E agora falta a sensibilidade, vou aproveitar agora a palavra do Pedro, a sensibilidade do Tiago. Bem, depois deste discurso do Ricardo não há muita coisa a dizer, não é? Ou seja, acaba por fazer, portanto, se calhar deriva um bocadinho para o outro lado, que é o tema da sustentabilidade começou há 45 anos. A primeira conferência foi há 45 anos nas Nações Unidas, ou seja, muitos de nós nem éramos nascidos. Hoje em dia nós temos uma pressão da urgência climática, ou seja, por um lado vemos secas extremas, por outro lado vemos cheias bastante fortes, como as recentes no México, e isso o que é que faz? Com que exista uma necessidade muito forte de mudança. Essa necessidade foca-se muito no setor automóvel, porquê? Porque é o segundo maior contribuidor mundial em termos de emissões de CO2. Vemos as nossas gerações atuais, ou as seguintes, os meus filhos, os netos de alguns, cada vez mais preocupados com isso. Portanto, é necessário fazer alguma coisa. Se é elétrico ou não, eu honestamente não sei, não só por base, mas também, como dizia um antigo diretor-geral nosso, nunca foi ao futuro e voltou, portanto, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Agora, há uma coisa que é certa, vamos ter que mudar todos. Mais rápido ou mais lento, vamos mudar. Estou como o Pedro, não acredito nas metas. Ou seja, um estudo recente que foi lançado há cerca de 2 semanas pela Mobie diz que nós, nos próximos 2 anos, para cumprirmos metas, teríamos que criar 9.000 pontos de carregamento. Nos últimos 7 anos tivemos 6.000, portanto, logo por aqui não conseguimos. Há outra métrica que é o parque circulante em termos de veículos elétricos. Estamos em 2%, pelo que se falou um bocado, se calhar nem tanto. Em 2030 deveríamos estar cerca de 10 vezes mais. Não vamos conseguir. Portanto, eu não sei se é elétrico ou não, ou seja, o objetivo maior é a redução do CO2. Algumas coisas vamos fazendo, outras vamos ter que acelerar ainda mais. Muito bem. Muito obrigada a todos, Tiago, Pedro, Carlos e Ricardo, pelos contributos, pelos exemplos e também por esta reflexão que convidou a todos em relação à nova mobilidade, à eletrificação, à inteligência artificial. Essa sim parece que não é o futuro, é já o presente. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado. Obrigado.